estou em São Francisco, aqui na Califórnia, com o Bruno Solês e com a Joyce. E eu estou trazendo o Bruno aqui porque realmente a história dele me inspira muito. Ele já é um amigo aqui no Vale do Silício, aqui em São Francisco. Ele tem sido uma pessoa que, aos grupos que a gente traz para o Vale no nosso programa, ele sempre nos acolhe aqui, compartilhando um pouquinho das experiências. E o Bruno, ele já teve passagem por algumas empresas aqui, a Apple, a New Relic e agora a Salesforce. Ele tem muito para compartilhar. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco. Nossa, prazer imenso. Abrindo a sua agenda aqui pra gente, porque realmente a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é muita cobrança por resultado. Então, Bruno, muito obrigado por estar conosco, tá joia? Prazer imenso. Bom, Bruno, comece um pouquinho falando como que você chegou aqui nos Estados Unidos, como foi você sair de uma realidade no Brasil, encontrar outra realidade aqui, ou seja, esse choque cultural, esse choque talvez de trabalhar como colaborador no Brasil e aqui nos Estados Unidos, onde a cobrança por resultados é diferente. Comece contando um pouquinho pra gente como foi chegar aqui. Sem dúvidas. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com vocês. Tá? Obrigada. Eu acho que o máximo que eu puder fazer para ajudá-los aqui, qualquer tipo de colaboração, eu vou fazer. Então, muito obrigado. Então, sobre a sua pergunta, no Brasil, né, eu já cheguei aqui já faz quase 5 anos e realmente é uma diferença muito grande. E por que a diferença é grande? Na verdade, no Brasil, né, eu nasci em Recife, morei no Rio de Janeiro quase toda a minha vida e passei 3 anos na República Dominicana. Né? E quando eu vim para cá, eu vim justamente por causa da minha esposa. Nós passamos 3 anos à distância e aí chegou um momento que a gente decidiu se unir fisicamente. Né? E aí eu falei assim, olha, Michelle, não dela. Falei assim, que é americana. Americana, exatamente. Americana e mais com coração brasileiro. Fala português muito bem. Vocês conhecem. E então eu vim pra cá, que a gente decidiu se casar, mas foi no momento da crise dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos ainda estavam em crise, se recuperando. E pra quem não se lembra, foi na época ali, meados de 2007, 2008, mais ou menos ali, 2009, né? Foi na verdade foi pós-crise, porque faz uns 5 anos que eu estou aqui, né? Então foi 2011, 2012 que eu estava aqui, mas ainda estava um reflexo ainda da crise, né? Não foi no pico não, como você falou, mas então eu vim com a cara e a coragem, realmente só conhecendo a minha esposa e os pais dela, que moram aqui perto, e aí eu tive que começar a conhecer pessoas. Na época eu já falava inglês, falo espanhol também, e eu comecei a participar de algumas conferências, né, de oportunidades de emprego, né, feiras de trabalho, mesmo ainda sem poder trabalhar. Porque quando eu vim para cá, eu passei uns 3 ou 4 meses esperando a carteira de trabalho, né, o Work Permit. E até para deixar claro, então no caso dele, ele veio para cá legalmente. Isso. Obviamente que ele precisava de um tempo para resolver essas questões burocráticas, para estar apto a poder trabalhar. Mas desde o início você já veio realmente... Pois é. A parte engraçada é que eu sabia, né, porque eu vim com um visto que se chama Fiança e Visa, né, que é o visto de noivado. Né, você tem que se aplicar com antecedência e tudo mais. Passei 10 meses no Brasil esperando esse visto. É um processo burocrático longo, mas esse é o processo para comprovar que você realmente tem um relacionamento com uma pessoa aqui nos Estados Unidos, né, que você realmente quer se casar com ela. E depois, quando foi aprovado, eu recebi o visto, vim para cá, ainda tinha que esperar 4 meses para essa carteira de trabalho. E aí, na verdade, no começo eu falei assim, nossa, 4 meses de férias, hein? Que coisa maravilhosa, poxa, que coisa boa. Mas no primeiro mês que eu comecei, fui na Golden Gate Bridge, fui no Golden Gate Park, fui em tudo que é lugar assim para visitar, né? Mas aí dentro de mim eu falei assim, poxa, já tá bom de férias, cara. Tá bom de férias, você começa a ficar incomodado, né, internamente. Sim. Apesar da minha esposa falou assim, Bruno, não tem problema, vamos esperar
dentro de mim alguma coisa não estava certa, né? Eu falei assim, não, eu tenho que contribuir, né? Não somente de férias aqui, eu tenho que contribuir para casa e tenho que encontrar alguma coisa para fazer produtiva. Então eu comecei a participar de algumas feiras de trabalho, como mencionei, e uma delas estava um stand, né, da Apple. E foi no meio assim de várias empresas que eu não me via trabalhando, veio aquela miragem, né, assim, no meio daquela feira de trabalho. E fui num hotel como esse aqui, e bom, comecei a conversar com as pessoas lá desse stand, e fui muito sincero. Eu acho que é uma parte importante, você ser sincero desde o início, né? Falei assim, olha, eu ainda não tenho minha carteira de trabalho, mas eu quero muito aplicar, eu adoro a Apple, e, bom, além de ter a conexão, tinha essa oportunidade lá, e eu falei assim, eu me identifico com essa oportunidade por isso. E aí a moça falou assim, olha, sem nenhum problema, você pode se candidatar e tal. 3 dias depois, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo com umas 50 pessoas. Uau. 50 pessoas, 50 jovens, né? Bom, jovens e tinha gente de todas, na verdade tinha gente de todas as idades. Mas eu era o único ali naquela situação, que não tinha a carteira de trabalho. Permissão para trabalhar, exatamente. E a todo momento eu conversei sobre isso, mencionei, mas como até uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam no Brasil para mim, falou assim, Bruno, participe de entrevistas. Mesmo que não seja uma entrevista que você realmente queira, participe de entrevista. Porque isso, algum dia, quando chegar o momento certo de uma oportunidade boa, que era a da Apple, você vai estar preparado. Então você pode imaginar a lista de entrevistas que eu participei no Brasil. Mas muita coisa. Mesmo que depois não fosse aceitar, né, aquela oportunidade no Brasil. E isso, sem dúvida, esses momentos me prepararam para essa ocasião. E ainda mais, essa entrevista que foi completamente em inglês, né, e na época eu já sabia, mas mesmo assim é algo que impressiona, né, na primeira vez, né? Então sempre, né, participando, né, ao máximo durante a entrevista, e depois dessa oportunidade, depois de 4 entrevistas mais, tive a sorte, acho que a excelente notícia, né, que eu passei nessas 5 entrevistas no total, e foi justamente no dia que a Rosemary, né, que virou amiga minha, que ela era gerente do RH, me ligou. Foi justamente o dia que eu recebi minha carteira de trabalho. Poxa vida. Então, se o destino, né, tudo, esse, né? É o exemplo clássico de quando o preparo encontra a sorte, né? Exatamente. Então, É verdade. E foi... E assim, eu obviamente tinha me candidatado para outras oportunidades, né, fora da Apple, mas sem dúvida que ela combinava, né, com o que eu queria. Então, então eu falei pra Rosemary, pulando, né, de alegria no telefone, sim. Falei assim, Rosemary, você não faz ideia do que acaba de acontecer. Puxa vida. Aí eu já aceitei a proposta sem saber do salário. E erros, né, entre aspas, né, mas que não foi um erro, mas foi uma alegria que eu não me contive, e eu passei 1 ano e 1 mês na Apple, na loja da Apple, é importante mencionar isso, na loja da Apple, e foi uma experiência fenomenal, porque eu sei que vocês já visitaram, né, a loja, né? Sim. Uma estrutura fenomenal. Sim. Especialmente agora em São Francisco, que mudou a estrutura, né? É verdade, é verdade. Era legal e agora tá top. Isso. Eu trabalhei na antiga, que até o Steve Jobs, né, inaugurou. Mas nessa nova realmente é um modelo completamente inovador, maravilhoso. Mas o meu principal objetivo na época, obviamente, né, esse contato com o cliente que eu adoro, né, ter esse face to face, né, esse contato, né, com o cliente. E lá eu tinha esse contato, mas não somente isso, os cursos, né, que eu aprendi. Porque o objetivo da Apple não é que você seja o melhor vendedor, ou não é que você tenha o maior conhecimento sobre o produto, é que você se encaixe com a cultura, né? Cultura. Perfeito. Então, falado aqui no Vale, né, Bruno? Então, isso é para o brasileiro é diferente, né? Isso. Aqui no Brasil, muitas vezes procura um emprego para sobreviver. Perfeito.
E aqui nos Estados Unidos tem essa questão da cultura da empresa. Você está alinhado com a cultura da empresa e a empresa, o propósito dela está alinhado com o seu propósito, tem uma imersão também, não tem? Para quem vai procurar um Sem trabalho. dúvidas, sem dúvidas. E isso aí é perfeito, esse momento agora. Porque uma coisa que eu percebi aqui é que você se encaixar com a cultura é fundamental para você ser contratado por uma excelente empresa, por uma excelente empresa, entendeu? Aqui no Vale. Eu não sei muito bem se em todos os Estados Unidos é assim, mas eu já comecei a conhecer bem, né, como funciona por aqui. As outras oportunidades, né, que eu tive de trabalhar em outras empresas, né, como a Salesforce, né, como a New Relic, para ser sincero, tinham outros candidatos que tinham maior conhecimento que eu em relacionado a um determinado software, a uma determinada posição, mas por algum motivo, quando bateu, né, se encaixou aquela personalidade, né, do Bruno com essas empresas, eu senti que eles disseram: Bruno, é o seguinte, eu gostei muito de você e eu quero que você seja uma esponja. Eu quero que você aprenda porque você já se encaixa com a cultura. Você sabia, isso eu aprendi inclusive recentemente, no curso que eu fiz em Orlando, nos bastidores da Disney, que lá eles contratam um sorriso depois do treinamento. Porque a habilidade você treina, né? Verdade. Mas a pessoa, o sorriso, a atitude, isso você não aprende. Sem dúvidas, olha, deixar claro, né, que assim, as oportunidades que eu, né, consegui até hoje, né, de trabalho, essa questão, né, do carisma, da personalidade, era muito importante para a posição. Por isso também tem uma valorização muito maior. Obviamente que para cargos, talvez, de executivo, sem dúvida nenhuma, o seu conhecimento é super importante. Mas isso é uma escadinha. Sem dúvida nenhuma. Até porque, no meu pouco entendimento, você tem muito mais propriedade para falar. Aqui nos Estados Unidos você tem essa questão de você poder crescer numa empresa. Perfeito. Me lembro um dia que você falou, quando a gente visitou a Salesforce em outro momento, se eu não estiver enganado, você falou: poxa vida, meu chefe veio aqui e perguntou onde eu quero chegar. Ou seja, se eu quiser realmente atingir lá em cima, espaço eu vou ter, oportunidade eu terei. Só que tem que ralar muito. Exatamente. O fato de você entrar numa empresa não te dá uma chancela de que você vai ter sucesso. Verdade. Mas te dá uma porta. Exatamente. Você é quem vai abrir essa porta e trilhar os caminhos necessários. Perfeito. Então eu acho que isso aí que é a diferença também. Né? E uma coisa que eu percebi que não importa o tamanho da empresa, pelo menos da cultura aqui do Vale do Silício, o espírito empreendedor, né, da pessoa, e não, obviamente, não é que você vai ter empresas, não, mas o espírito empreendedor de você almejar algo novo, né, dentro da empresa, e de você conseguir ter uma visão dentro de onde você quer chegar, ou projetos que você quer desenvolver, você tem essa possibilidade, né? Obviamente você tem que ralar muito, batalhar bastante, como você tem que batalhar para ser um empreendedor fora também. Sim. Mas aí você tem essa abertura, né? Eu acho que o pessoal te segue. O chamado intraempreendedorismo, né? Você ser sempre dinâmico, independente da posição que você estiver na empresa. Ter ou não empresa. Perfeito. No Brasil a gente diz que o fato de você ter um CNPJ não te faz um empresário. Verdade. Ou seja, você pode ter uma empresa nacional, mas isso não vai te fazer um empresário. Então acho que o que você está falando, e a Joyce vivenciou isso aí no grupo GB8, é de dentro de uma empresa ter possibilidades, de oportunidades para fazer o que Ir você além. Tem. Exatamente, fazer Né? Além daquilo que você inicialmente entrou, né? Tá, mas então você